E de conscientizar, cara. Quando eu falei que pra mim era de verdade mesmo, aquela coisa do... Vocês são loucos, fazer parte em casa, não tecnologia. Da tiazinha no interior do Nordeste, assim, Não, a tecnologia comendo solta, você fica lá... E engraçado que depois que você tem um bebê em casa, as pessoas falam, mas foi normal ou foi cesárea? Aí você fica, foi cesárea. O meu marido cortou com a faquinha de cortar pão. Oi, eu sou o Molina, fundador da Hipnobrasil. Oi, eu sou o Vitor, sou hipnoterapeuta e instrutor de hipnose nos cursos da Hipnobrasil. E hoje a Hipnobrasil recebe Jana Breganhola. Bom, antes que eu fique explicando quem é Jana, por favor, Jana, explique, me diga um pouco sobre você e seu trabalho. Oi, eu sou a Jana, eu sou doula, formada desde 2015, ativista do direito das mulheres com relação à gestação e parto. Doula vem do grego, que significa mulher que serve. Hoje ela se refere a mulheres que orientam as gestantes durante a gestação sobre todo o processo do trabalho de parto e também a amamentação e cuidados com o bebê. Efetivamente, o papel da doula durante o pré-natal, ou o pré-parto, ou o parto, assim, exatamente. O que a doula faz? Ela só está lá, ela ensina? Efetivamente, o que ela faz? Durante a gestação, ela trabalha de forma informativa para falar sobre o processo em si, sobre as fases do trabalho de parto. E durante o trabalho de parto, ela atua com métodos não farmacológicos para alívio da dor e principalmente encorajamento e apoio emocional. Métodos não farmacológicos. Isso, porque a doula ela não faz nenhum procedimento técnico da área da saúde. Entendi. E quando diz não farmacológico, não dá nenhum tipo de analgésico, anestesia ou algo do gênero? Não, nenhuma anestesia, também não mede dilatação, nem afere pressão. O que ela faz é ensinar técnicas de relaxamento, de respiração, posição para facilitar a saída do bebê, bolsas térmicas, massagens. E por que e como que você se tornou doula, Jana? Eu me tornei doula porque eu queria ajudar outras mulheres a terem uma boa experiência de parto. Como eu tive uma cesárea indesejada em 2011 da minha primeira filha, eu não queria passar por isso novamente. Aí na segunda gestação eu pesquisei mais, contratei uma doula e uma equipe e tive uma outra experiência de parto. Então, depois que meu filho cresceu um pouco, eu quis ajudar outras mulheres a passarem pelo mesmo. E para se tornar doula, precisa de alguma formação técnica? Como é que faz? Não precisa de formação técnica, nem curso superior, nada disso. Precisa só fazer um curso e querer ser doula, ter empatia pela mulher, querer se doar mesmo ao trabalho, porque é um trabalho gratificante, mas que também demanda bastante responsabilidade, embora não precise de parte técnica para isso. Isso é uma coisa que a gente fala também para quem quer se tornar hipnoterapeuta. Você não precisa ter nenhuma formação técnica, não precisa ser formado em psicologia, não, precisa ser psicanalista, não. Você precisa ter o desejo de poder ajudar alguém, né? Então, precisa ter pré-requisito formal para ser um hipnoterapeuta? Não. Precisa ter algum pré-requisito formal para ser uma doula? Não. Mas o ímpeto, né, de você querer ajudar o próximo, de querer ajudar uma mãe, de trazer o seu filho com tranquilidade, de ter uma experiência diferente do que ir lá deitar, anestesia na veia e você... O máximo que você vê alguma coisa é pelo espelho do refletor, né? O Brasil hoje é um dos países que tem o maior número de cesáreas, considerado o país com o maior número de cesáreas do mundo. Ainda existe muita resistência das mães mesmo para poder fazer o parto humanizado? Não. Quando elas estão no começo da gestação, a maioria fala que quer parto normal. Conforme vai passando o tempo, durante o pré-natal, a confiança delas vai sendo minada, com mitos de pessoas próximas, parentes, amigos e inclusive dos médicos. E daí, chega no final da gestação, ela está com aquele monte de dúvida e aí o médico vem, se acontecer isso, você pode ter um parto normal. Se acontecer aquilo, então a confiança vai sendo minada. E por isso, por conta dos mitos e da pressão, a maioria cai numa cesárea. Então a resistência ainda é grande no final da gestação. Isso a gente gravou, né, no vídeo anterior, que a gente vai deixar o link aqui na descrição falando exatamente sobre isso. As crenças limitantes, ou seja, a parte cultural da família que fala, nossa, parabéns e vai doer. Agora se prepara, dorme agora, né? E não, dorme agora, porque você vai ver que não vai conseguir dormir. As doulas substituem a presença de um médico ou de um profissional? Não substituem. A doula não faz nenhum procedimento técnico, então quem faz essa parte técnica para a gestante e para o bebê é um médico, uma obstetriz ou uma enfermeira obstétrica. Legal. Eu vou fazer um relato particular.
eu me lembro quando eu ouvi falar de doula, de parto humanizado, de um modo geral, de ter o filho com parto natural em casa. A minha primeira impressão, graças às minhas raízes, foi aquela coisa, meu, que absurdo, as pessoas se expõem a um negócio inimaginável sem a higiene que existe num hospital, né? De ter aquela coisa, a pessoa passando paninho com álcool. Acho que vai vir uma senhorinha com uma bacia e uma toalha quente. Boa, exatamente. E, lógico, muito antes até da gente fazer essa entrevista, eu já fui entendendo um pouco mais, porque houveram mais informações sendo divulgadas. E foi tirando esse estigma daquela coisa da mulher ter o parto em casa, e, enfim, de ser essa cena que muitas vezes você imagina de primeira, vou ter o parto na minha casa. Como assim na sua casa? Tipo na sua sala? Tipo no seu quintal? Oi, eu vou lá, eu já comi pizza sentado no seu sofá, como assim você vai ter um parto lá, né? E não é nada disso, muito pelo contrário. Então, muitas vezes eu até questionei sobre a segurança da criança, a segurança da mãe. Como assim vai fazer um parto lá? E se alguma coisa acontecer? O que acontece? O que acontece se alguma coisa acontecer? Se somente o parto natural não for o suficiente para poder colocar aquela criança no mundo? Se for um parto domiciliar, ele é um parto que só acontece com gestantes de risco habitual. Se tiver alguma complicação durante a gestação, essa gestante não pode ter bebê em casa. O que é o risco habitual, desculpa? É uma gestação que não tem nenhuma complicação, como uma pressão alta. Então, é uma gestante, é um risco baixo, como dizem. Tá, ok. É porque toda gravidez existe um risco, né? Isso, exatamente isso. É basicamente uma gravidez sem risco. Isso, uma gravidez sem risco, aí a gente chama de risco habitual, porque pode ter complicações em qualquer gestação. Mas para ter um parto em casa, são feitos vários exames antes, as obstetrizes acompanham durante o pré-natal ou enfermeira obstétrica, e elas acompanham pelos exames, geralmente a mulher faz um acompanhamento com o médico e em paralelo com a equipe de parto domiciliar. Se tiver durante o trabalho de parto, se tiver algum indício de que esse parto não está correndo de forma habitual, é feita uma transferência para o hospital. Porém, as enfermeiras levam tudo aquilo que é necessário para que essa mulher seja atendida ainda em casa, tanto ela quanto o bebê. Então, qualquer coisinha que fugir um pouco do esperado, hospital. É hospital. Não é aquela coisa do não, vai que aguenta mais um pouco. Não. Qualquer indício já é transferência. Não se espera em casa. O parto só acontece enquanto ele é seguro. Não é parto natural a qualquer custo. É parto natural seguro. Você me disse uma vez que tem alguma coisa no batimento do bebê que dá um indicativo para vocês. Isso, se o bebê, elas ficam auscultando o bebê com o monitor fetal e se tem algum problema com batimento e aí transfere, porque é ele que vai dar todo um norte se o trabalho de parto está acontecendo da forma esperada. Jana, quais são os outros indicativos que podem fazer a mãe desistir do parto natural ou humanizado? O que mais acontece num parto domiciliar que causa transferência é o pedido de analgesia. Como ele não é feito em casa, então muitas mulheres partem para o hospital para receberem analgesia e continuarem o parto normal lá, porém com analgesia. A maioria das mães? A maioria das mães, quando pedem transferência, esse é o motivo. No universo de 100 mães, quantas desistem por falta de analgesia? 15 mães pedem uma analgesia. É que muitas, durante o trabalho de parto, vão falar, eu quero uma analgesia, mas nem sempre é aquilo que ela realmente quer no seu íntimo, às vezes é só o momento da dor. E aí acaba sendo transferência de umas 15 mães que realmente falam, não, é realmente isso que eu quero, e acaba transferindo. Então, tá aí a importância do hipnobirthing, né? A gente, como hipnotistas ou hipnoterapeutas, a gente auxilia a mãe a ter o controle da ansiedade, a quebrar essas crenças limitantes e principalmente ter o controle da dor. Então, quando a gente diz que a hipnose pode literalmente deixar de sentir dor nenhuma, ou pelo menos a dor o suficiente para que possa saber o que está acontecendo ali, talvez esses 15% vá para zero, se a mãe se concentrar, se entregar ao processo. Principalmente se fizer os exercícios que foram aprendidos através do hipnobirthing, como estava explicado no vídeo anterior, chega no momento do parto, com o auxílio da doula, com o auxílio do parceiro, da parceira que estiver ali acompanhando o parto, ela pode literalmente ter um parto sem dor e fugir da analgesia.
Existe algum benefício para a mãe ou para o bebê de seguir com o parto através de uma doula, com parto domiciliar? Sim, existem. Vários estudos mostram que diminui o número de cesáreas, o pedido de analgesia, o uso de analgesia, a duração do trabalho de parto também é menor e principalmente os benefícios psicológicos, como a satisfação da experiência do parto, uma amamentação mais tranquila e também diminui a quantidade de mulheres que têm depressão pós-parto. Existe algum período médio do tempo do trabalho de parto? Não, o trabalho de parto ele acontece de forma individual para cada mulher. Umas podem durar mais, outras menos, mas as fases costumam seguir um padrão. Então a gente costuma indicar para as mulheres irem para o hospital na fase ativa. Algumas vão antes e acabam ficando por mais horas no hospital, mas quando costumei na fase ativa, aí acontece de forma mais rápida no hospital. Acontece muito falso positivo? Falso trabalho de parto? É. Sim, acontece bastante. As mulheres começam a ter contrações de treinamento antes, no final da gestação, e muitas acham Higgs. que é. Como é que é o nome? Braxton Hicks. Braxton Hicks. O Boston é o da partícula, né? Contração de Braxton Hicks. Aí elas correm para o hospital, achando que é trabalho de parto, e chega lá, o médico mede dilatação e fala: você não tem dilatação, olha, realmente, você está com contração, mas no trabalho de parto, seu bebê não vai nascer, então vamos fazer uma cesárea. Só é trabalho de parto quando tem dilatação? Quando tem dilatação e contrações efetivas. Pelo menos 3 em 10 minutos já é uma fase ativa de trabalho de parto. E a mulher não vai dilatar fora de trabalho de parto. Então, às vezes, ela está com contrações, bastante contrações e até doloridas, mas ela não vai dilatar se não for trabalho de parto. Eu tenho 2 filhos. A minha primeira nasceu, tinha muita contração, já sentia muita contração. O tempo da gestação já estava na 40ª semana. E estava acontecendo a contração e não acontecia a dilatação. Isso significa que não era o momento do trabalho de parto? Não era trabalho de parto, era pródromos, que a gente chama, que é o falso trabalho de parto. É o corpo se preparando, na verdade não é falso trabalho de parto, é o corpo já se preparando para o trabalho de parto efetivo. No meu segundo filho, aconteceu de a gente ir para o hospital para poder agendar, né, na época, que ia fazer cesárea, que o neném era muito grande. Isso também faz diferença? Não existe bebê grande, porque o bebê ele se adapta ao corpo da mulher. São pouquíssimos bebês que são grandes para a bacia da sua mãe. A gente costuma chamar de desproporção cefalopélvica, quando o bebê não passa na bacia. Mas isso só dá para diagnosticar com dilatação quase total ou total, porque aí o bebê realmente não desce mesmo com a dilatação. Minha filha nasceu com 4 kg 150, parecia um Buda de gordo. E meu filho com 3 kg 780. Só que ele nasceu de cesárea, acho que 1 ou 2 semanas antes do período total, que no momento que a gente foi fazer o agendamento, foi aferir a pressão da minha esposa e aí deu pressão alta. A pressão também é aferida durante todo o processo do parto. Qual é o limite? Tipo, porque a mãe está lá fazendo força, então a pressão aumenta naturalmente, ou não? Não se mantém 12/8, né? Não, ela pode variar um pouco a pressão, mas ela tem que ficar dentro do limite esperado, não pode alterar muito. Se tem um pico de pressão alto durante o trabalho de parto, também precisa interferir. Mas precisa de algumas medicações antes de fazer uma cirurgia ou de continuar o parto normal. A Jana acompanhou comigo uma primeira sessão de hipnobirthing. Como é que foi para você? O que você achou dessa primeira sessão? Eu achei excelente, foi muito bom para a gestante, que conseguiu diminuir a ansiedade, conseguiu acessar vários pontos da mente dela que ela realmente precisava trabalhar naquele momento. E depois nosso encontro para falar coisas sobre a gestação e o parto dela foi muito mais gratificante, foi muito mais produtivo. Então eu achei muito bom mesmo a experiência. Facilitou muito o meu trabalho e para ela também, conseguir expressar melhor aquilo que ela precisava me falar. Você já foi alguma vez ou sentiu alguma vez preconceito ou algum tipo de reação ou comportamento agressivo de profissionais da medicina por fazer esse trabalho? Sim, o tempo todo. Eles têm bastante preconceito ainda e eles se opõem bastante à nossa presença. Alguns que se atualizam mais costumam nos receber bem, mas as outras pessoas não. Eles têm bastante preconceito e alguns hospitais nem permitem a entrada de doulas. Então, médico, parteiro, se você está vendo esse vídeo e se sentiu extremamente incomodado, está com vontade de xingar, faz isso aqui nos comentários, tá?
Se você está muito irritado mesmo, copia o URL desse vídeo e manda para o teu amigo. Cara, olha que absurdo que eles estão falando. E pode compartilhar, não tem problema. Aproveita e deixa um joinha também, porque o joinha indica para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante que deve ser divulgado ou recomendado para outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença, foi realmente bastante esclarecedor e até a próxima. Já aconteceu dos caras... Você é louca, não sei o Já quê. teve uma amiga que o médico entrou na sala e falou assim pra ela: você espera atrás da porta que eu vou falar com a gestante. Bem complicado. E a gestante? Quero minha doula aqui agora. Não, ela tá num momento ali que ela não consegue Ela prestar tá atenção no em estado, tudo. o estado de aceitação é Isso. outro, né? E a gente quer que tudo ocorra bem por ela, então a gente releva. Comigo, o máximo que aconteceu foi tipo assim, a gestante pediu um copo de água e eu falei, tá bom, vou ir atrás, e não tinha bebedouro, não tinha nada. Aí eu falei com a enfermeira-chefe, ela falou, pode ir lá no conforto das enfermeiras pegar. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma enfermeira que falou, o que você tá fazendo aqui? Tipo, falei, vem pegar água.